Bem-vindos ao canal TV Humana e ao programa Expandindo a Consciência. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 5, né? Conforme vai evoluindo, nós vamos ampliando um pouquinho mais os nossos conhecimentos. Bom, então vamos começar a partir para ele. E aí nós vamos aqui falar hoje, o que especificamente nós vamos falar hoje é sobre o Evangelho Apócrifo de João. Lembrando que no último episódio, nós comentamos sobre a formação de tudo, né? Como se formou o universo, como se formou essa consciência una, que era Deus, diante até de uma metodologia científica e através de alguns livros, dentre eles Urântia, e outros livros que foram checados, estudados durante esses meus muitos anos aí de aprendizado, que já estou há quase 40 anos nessa batuta de aprendizado, de leituras, né? São tantos informes e tudo isso no intuito do crescimento, da expansão da nossa consciência. Então, hoje em si, nós vamos falar do Evangelho Apócrifo de João. E aí, a pergunta é assim, que nós começamos, mas por que é apócrifo? Né? Por que é gnóstico, né? Que é muito utilizado? Bom, a gente tem que remeter uma pequena história aí no passado, né? Anteriormente, essa questão de apócrifos e gnósticos, ela remota ali dos primeiros séculos do cristianismo, né? Na verdade, a igreja, ela queria, sempre quis ter um certo controle sobre todos nós. Para não dizer um controle sobre todos nós. Uma coisa muito importante, tudo que falo aqui nesse episódio são meus pensamentos, meus estudos, né? Compartilhando com vocês aquilo que eu penso ser uma verdade. Mas, como eu já disse nos outros episódios, é um compartilhar de conhecimento. Por isso que esse programa é Expandindo a Consciência. Nós não devemos aceitar tudo, nós não devemos também simplesmente achar que só porque eu estou falando, ou porque eu tenho 40 anos de vivência pelo mundo afora, de tantos estudos que já fiz, que sou completamente correto. Não é? Mas é sempre legal nós aprendermos, estarmos abertos, mente aberta para novos conhecimentos, novas maneiras de interpretarmos o mundo, ok? Então, essa questão do gnóstico e a questão dos apócrifos, ela remete lá do início do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo. A questão dos evangelhos apócrifos e gnósticos da Igreja Católica remonta aos primeiros séculos do cristianismo. A tentativa de suprimir e até mesmo queimar esses textos não foi um evento único, mas sim um processo que ocorreu ao longo de vários séculos, à medida que a Igreja procurava estabelecer um cânone bíblico oficial e combater heresias. Bom, esse cânone bíblico oficial, na verdade, foi a Bíblia, né, que foi formada. E, obviamente, que na época, e aí já remonta ali, cânone remonta ali no início do segundo século pós morte de Cristo, né? Então, o século depois de Cristo, segundo século, esse cânone era montar a Bíblia conforme também os religiosos queriam. Como eu já falei, sempre houve uma tentativa de domínio, né? Domínio sobre a religião. Uma das tentativas, hoje, então, com as mídias, você tem o dinheiro, mas você também tem a religião, para manter a gente dentro de uma matriz. E lá nesse início, né, quando nós estamos falando dos tempos remotos, aí, do início do cristianismo, nos primeiros séculos, eles queriam que montar a Bíblia conforme eles achavam que era interessante. Então, eles excluíram alguns livros, vamos chamar assim, né, da época, né, que hoje nós temos até como evangelhos diferenciados, Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tiago, o próprio Evangelho de João, diferente do que nós temos hoje na nossa Bíblia, né, porque ele não foi colocado exatamente como esse que foi encontrado. Então, nessa época, tudo que não era de acordo com o que eles queriam, e que eles achavam que era uma heresia, ou que não eram escritos por pessoas que tinham recebido as suas comunicações de Deus, eles separavam. Isso era considerado apócrifo, ou era considerado gnóstico. Então, o que aconteceu? Nós tivemos, em 1945,
um fato interessantíssimo, tá? Em 1945, uma jarra com uma grande quantidade de escritos gnósticos foi encontrada por um camponês em uma caverna no sul do Egito, e que descreviam muito desse sistema de crença gnóstico, né? Essa descoberta ela foi chamada de Biblioteca de Nag Hammadi e continha 13 livros de papiros, que foram denominados códices, e datados de 30 depois de Cristo e 300 até 350 depois de Cristo. Então, olha que interessante. Mesmo nessa época, né, quando nos primórdios eles tentaram queimar, né, que eles tentaram é, tudo aquilo que eles consideravam como heresia, porque eles não acreditavam ou achavam que não que iria influenciar de um modo negativo as pessoas, eles queriam controlar as pessoas, eles tiraram. Só que nessa época, algumas pessoas esconderam isso em ânforas, em jarras, lá nas cavernas, no meio do nada, e elas foram encontradas por acaso em 1945. Acredita-se que quando o bispo Atanásio de Alexandria, da Igreja Romana, ordenou que todo o material que a igreja considerava apócrifo ou gnóstico deveria ser confiscado, essa biblioteca foi escondida nessa jarra. O apócrifo de João foi o mais mencionado nos códices, além de ser o mais completo nas informações. Então, como nós vimos aqui na biblioteca, eles acharam 3 códices, 3 livros em papiros. Um deles que eles acharam era do Evangelho de João, considerado o apócrifo de João. Bom, só para vocês terem uma ideia do que continham esses livros, aqui nós podemos falar aqui, ó, dentro desses códices nós tínhamos o Apócrifo de João, o Evangelho de Tomé, isso que foi encontrado agora na biblioteca de Nag Hammadi. O Evangelho de Filipe, a hipóstase dos arcontes, sobre a origem do mundo, exégene da alma, livro de Tomé, cada um desses, tá vendo? O Apócrifo de João foi encontrado, estava de novo lá, Evangelho dos Egípcios, Eugusto o Abençoado, Eugnosto o Abençoado, Sofia de Jesus o Cristo, Diálogos do Salvador, e assim foi. Vários códices foram encontrados. Existe até, eu coloquei aqui também, os códices de Berlim, que são diferentes, né? Diferentes no sentido, são os mesmos, mas foram num outro momento que foram encontrados. E lá também encontraram o Evangelho de Maria Madalena, o Apócrifo de João, que é esse Evangelho de João, Sofia de Jesus de novo, Cristo e Atos de Pedro. Interessante que, ao longo da história, mesmo que todos estivessem tentando destruir, sempre alguns foram preservados. E sobre um desses, que é o Evangelho de João, o Apócrifo de João, que nós vamos estar falando hoje. Ok? Bem, quem foi João? Quem que era o apóstolo João? No início do Evangelho de João, né, é interessante. Primeiro, o que fala esse apócrifo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo João, né? No início do Evangelho de João, desse apócrifo, ele menciona que estava angustiado com a partida de Jesus e uma pessoa zombou dele. Onde está teu mestre agora? Imagino que não deve ter sido para eles na época terem passado por todo esse sofrimento também, né? João, ele fica chateado e ele se recolhe como fez Jesus no Monte das Oliveiras. Então ele foi se recolher, meditar, né? Durante esse estado de meditação, ele entrou num estado de ascensão espiritual. Vamos chamar de ascensão espiritual meditativa. E foi nessa hora que ele tem uma experiência divina. Ele vê o céu se abrindo, onde surge uma grande forma de luz que se aproxima e se apresenta como Jesus, que o dá a instrução para escrever o texto corrido que se denomina o Evangelho de João. Olha que interessante, né? Então ele está lá, está na meditação, ele estava extremamente chateado com a partida do nosso querido Mestre Jesus, e ele, nesse transe, né? E muitas vezes, o interessante da meditação é exatamente isso, que nós conseguimos estar conosco mesmo, no interior, né? Nós nos aprofundamos, e muitas vezes nós simplesmente nos desligamos, nós nos encontramos conosco mesmo. O que eu costumo dizer, nos encontramos com o nosso eu superior. Mais para frente, nos próximos episódios, vou passar um pouquinho desses meus estudos, falando dos fractais, das divisões, como que somos, do que pertencentes, o que é o eu superior.
Mas continuando aqui no Evangelho de João, lá dentro do Evangelho Apócrifo de João, ele começa a comentar sobre vários textos, né? O Apócrifo de João é um texto complexo, que aborda toda a criação dos mundos celestes. É muito interessante. Aqui começa a vir esse lado espiritual. Lembra que no episódio passado nós falamos da criação do mundo, né? Da explosão, do Big Bang, da formação dos polos negativos e positivos, da formação das ondas, eles que se interagiram e formaram uma terceira onda, que é a terceira dimensão, que era a parte material, e isso explicado, inclusive, pelos cientistas, né, pelo Big Bang. E lá, então, foi muito mais científico, também tirei um pouco do livro de Urântia, e assim foi falado. Agora, aqui, nós trazemos para um lado espiritual, né? João, ele teve esse contato com Jesus através desse transe, que ele estava lá no Monte das Oliveiras, e ele traz escritos que começam a mostrar que aquilo que nós falamos na, no episódio passado, também para o lado espiritual tem a ver. Então vamos lá. João, então ele aborda sobre a criação dos mundos celestes, ele fala dos eons de Pleroma, que são essas luzes e poderes que regem o cosmos. Ele fala sobre o demiurgo, né, que é o nosso famoso conhecido aí como demônio. Fala sobre os regentes planetários. Ele fala sobre o surgimento da humanidade em sua forma psíquica, física e espiritual. E a salvação pela revelação de um conhecimento divino, que é a centelha de luz presente em nós. Para quem for curioso, existe a publicação do Evangelho de João. Tá? É só vocês darem uma googada. Eu mesmo peguei vários trechos de leitura através de PDFs, mas existe o livro, se vocês forem se interessarem, ok? O primeiro texto, aqui, de sua forma psíquica, e a salvação, aqui que é importantíssimo, ó, e a salvação pela revelação de um conhecimento divino, que é a centelha de luz presente em nós. Olha, muito legal o que João traz aqui, porque eu sempre também falei isso nos últimos anos, com todos os estudos, que nós todos temos a centelha divina. Nós temos, nós todos temos essa centelha que foi nos dado por Deus, porque nós somos fractais de Deus. Nós vamos estudar isso nos próximos episódios, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Nós somos fractais. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Já pararam para pensar nisso? Sobre quem somos nós? Nós somos uma centelha divina de Deus. Quando Jesus fala, vós sois deuses, é verdadeiro. Nós temos isso dentro de nós. E nós vamos também ver em outros episódios esse processo de cocriação. Como cocriar melhor a nossa realidade? Se nós somos deuses, nós participamos da cocriação. Nós vamos falar sobre isso. O primeiro texto, ele fala de uma trindade. Olha lá que interessante, ele falando de novo da trindade que nós já falamos um pouco cientificamente do que aconteceu essa trindade, né? Que era vibração, energia, matéria, lembra da formação que nós vimos no episódio passado? E ele fala também dessa trindade. O apócrifo de João, esse evangelho, ele apresenta três realidades. E ele também, ele evoca um tríplice poder, o oculto, o manifesto e a vida. O oculto, manifesto e a vida. E nós vamos ver aqui agora que isso tem a ver exatamente com a tríade que nós já falamos anteriormente. Então, do próprio Evangelho, ele fala sobre essa tríade. Essa tríade que ele denomina Uno, Protenoia e Cristo, no fundo, é exatamente o que nós já vimos e que os cientistas já falaram, né? Que é a derivação de como iniciou o todo, de onde nós viemos, esse boom do Big Bang, a formação de onda, a explosão de primeira e segunda dimensão, expandindo por todo o universo e criando a matéria, a terceira dimensão e todas as outras dimensões que chega até a 21ª dimensão. Só rapidinho, a dimensão, lembrando que é vibração, que é frequência. Frequência é o número de vezes que uma onda, ela se movimenta, com sua crista e com seu vale. Dependendo da velocidade, você tem ela muito mais rápida, então você tem uma dimensão maior ou menor.
Nós estamos numa terceira dimensão mais condensada de matéria, podendo chegar até Deus, que é da 21ª dimensão, onde é energia pura. Mas ele, o João, no seu Evangelho Apócrifo, ele fala dessa trindade. Ele fala do Uno. Quem é o Uno? O Um é chamado também de mônada. É o inefável, o invisível, o ilimitado. É o eterno, é o desconhecido, é o onipresente. Lembra do onipotente? É o Pai do todo. É um poder oculto, fonte de toda luz. O Um contempla a si mesmo na luz que o circunda. Ao fazer isso, ele gera um pensamento ativo e que se torna a protanóia do todo. O Um estava lá paradinho, segundo o Evangelho também de João, estava parado em si, mas de repente ele tem um pensamento ativo. E ele se divide nesse pensamento. Quando ele tem esse pensamento ativo, ele se divide e cria a protenóia. O que é a protenóia? É o primeiro poder, o primeiro pensamento de Deus, do Uno, do Todo, a imagem do Espírito invisível. Ele é a mãe, pai, a protenóia. É o útero universal, o poder latente. Ela é a progenitora, a essência da vida eterna. João, no seu livro, no seu evangelho, ele a chamou de Barbelo. Então, a protenóia, que foi essa criação, esse pensamento de Deus, ele chamou de Barbelô. Veja que tudo isso vem de João, da interação que ele teve com Jesus na sua meditação, onde ele recebeu isso diretamente do nosso querido Mestre Jesus. E quem é Cristo? E aqui eu já falo de pensamento crístico, ordem crística. Não é Jesus Cristo. Nós vamos falar de Jesus que vem, mas é o Cristo. Cristo é olha o que aconteceu. Né? Isso está lá nesse Evangelho de João. O Pai entrou em Barbelô com um olhar, com pura luz, porque nós estamos falando de vibrações, de energia. Lembra que nós falamos das vibrações, elas começaram a... E ele, em pura luz, Barbelô, então, concebeu e o Pai produziu a centelha divina, que é a origem do Espírito Divino, é o autogerado, o Filho único da mãe e pai. Daí que vem também esse mito, né, do Filho único de Deus. Mas não é Jesus Cristo, é o pensamento crístico que se materializou. Veja que isso tem muito a ver com o que nós também já falamos, a parte mais física, como nós explicamos no episódio anterior. Mas aqui no Evangelho também ele fala. Então, do Uno, juntamente com Barbelô, que é a protanóia, dessa interação de energias, surgiu um ser, um pensamento crístico, um ser crístico, material, né, materializado, que se transformou, que nós vimos que é o caso inicial como terceira dimensão, e que depois foram criando todas as outras dimensões. Então, nós vimos que o Uno, com a protanóia, Barbelô, formou esse ser crístico, esta ordem crística. Tá? E é a mesma coisa que a vibração, energia e matéria. É importante entendermos isso, e isso está escrito no Evangelho Apócrifo de João. Né? Não é que foi inventado, é daquela época. Né? Não, quer dizer, como que teria João este pensamento se não lhe fosse dito pelo próprio Mestre Jesus? Né? Ou com toda a precariedade da época, porque por mais que até mesmo os apóstolos eles tinham estudo, eles sabiam ler, sabiam escrever, o que para aquela época já era um nível elevadíssimo. Eles não eram tão paupérrimos assim, não era. Então toda a história aí que foi colocada, né, que nos chegam até nós, pela nossa matriz, grande matriz de informações que nós tivemos aí, né, das religiões que foram impostas, nós já vimos aí que eles separaram tudo o que eles queriam separar e só puseram aquilo que eles queriam, então. Eles não eram tão pobres assim, eles eram estudados. Agora, mesmo com esse estudo, que eram limitados, como é que eles poderiam ter essa noção dessa formação do mundo? Vai longe, tá? Para quem realmente se interessar em ler o Evangelho de João Apócrifo, olha, ele conta a história do mundo, o nascimento, quem são, o que são, a formação das constelações, dos planetas, dos universos.
É interessantíssimo. Mas aqui eu estou formando, querendo só dar essa, eu vou falar mais para frente em outros capítulos sobre isso, mas aqui eu quero dizer essa tríade que foi colocada exatamente como já hoje os cientistas já chegaram nesta conclusão. A vibração, a energia formando matéria. Lembrando, mais uma vez, como nós vimos, inclusive, no capítulo passado, nós somos vibração, nós somos energia, nós somos matéria. Então, nós, o nosso interno, lá no final, nós somos vácuo quântico, nós somos cordas vibracionais. Então, isso aqui é uma representação nossa, hoje, material, dessa terceira dimensão. Mas, quando nós vamos a fundo, nós vemos que todos nós somos energia, por isso que nossos pensamentos são energia, por isso que no início, quando eu falei da gestão das emoções, gestão dos nossos pensamentos, para lembrar que nós somos energia. Nós pertencemos ao vácuo quântico. Mais para frente, nós vamos falar sobre cocriação, vamos falar sobre mexer com os nossos pensamentos, melhorar nosso dia a dia, cocriar os nossos sonhos, cocriar as nossas realizações. Mas daqui, voltando para isso daqui, nós vamos falar agora um pouquinho sobre Cristo, né? Porque nós falamos aqui, esse Cristo que se formou pela união do Uno com Barbelô, a protonóia, não é o Cristo Jesus Cristo que veio em sequência confirmando tudo isso para nós, através do seu amor infinito, e ele mesmo passou isso para João, no Evangelho, ok? Mas esse Cristo que nós falamos lá é o Cristo Logos, né? É o poder de vida, é a mente e vontade, é o Filho de Deus desconhecido do Uno, dos gnósticos, e agora temos o Deus da verdade, que também é o Cristo, que, é a verdade, que diz que a verdade nos liberta. Né? Você, vocês saberão a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é essa verdade? Né? Essa verdade é esse pensamento crístico. Né? É saber, né, e Cristo até falava assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas não era ele, Cristo, carne, osso. Mas ninguém vai ao Pai sem esse pensamento crístico, sem saber que nós somos centelha divina também, que nós estamos diretamente ligados ao Pai, ligados ao Uno, que nós somos fractais, porções de Deus. Né? João, aqui no seu evangelho, ele fala da metafísica, ele fala de filosofia, ele fala do nascimento, da vida de Cristo, ele consegue juntar todas as nossas grandes dúvidas, ele consegue juntar no seu evangelho apócrifo. O Cristo Logos reflete a luz do Uno e gera a coroa de luzes Eon, que são os planos divinos, dos seres angelicais, dos deuses puros, que estão com Cristo, pois ele é o Logos que gera todas as coisas. Então, o que João fala, que Cristo, Logos, é o gerador de todas as coisas, que tem a ver com o que nós falamos no episódio passado, da formação, né, das polaridades que se formam a matéria, e também que formava a primeira, a segunda e terceira dimensão, na verdade, é exatamente esse Cristo Logos, que é a matéria, né, que forma todos os seres, né? E aí vem todo um processo que mais para frente vou escutar vou explicar como é que é a formação, como que se formaram, como que chegaram até nós aqui, com essa nossa centelha divina dentro de nós. Mas isso vai ficar para os próximos episódios. Hoje estamos diferenciando esse Cristo Logos do Evangelho com o Cristo que veio sim para nós, veio reafirmar isso, veio trazer o amor de Deus, veio reafirmar que a nossa salvação está através do amor, né, do amor a nós mesmos, primeiramente, porque temos que nos amar sobre todas as coisas, circunstâncias, e amar ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Então, o grande convite é se ame, e depois ame ao próximo como a si mesmo. É, só para nós entendermos um pouquinho, né, porque sempre vem alguns questionamentos, não sei, você mesmo pode estar se perguntando, mas quem criou Deus? Por que Deus, se Deus sabia de tudo, se Deus tinha tudo, por que que ele, né, por que que ele precisou disso? Porque Deus é prosperidade.
porque Deus é expansão. Um exemplo que eu gosto de dar é exatamente é o da ilha. Você imagina que você tenha tudo, que você seja bilionário, que você tenha todo o conhecimento do mundo, toda a saúde do mundo, tudo que lhe interessa, mas de repente você se vê preso sozinho numa pequena ilha. O que que aconteceria com você? Você ia querer se expandir, você ia querer sair dessa ilha, você quer ir para o mundo, você quer contar suas histórias, você quer contar suas vivências, teus conhecimentos. E é isso que fez Deus, que teve quando ele teve o seu primeiro pensamento, ele estava lá, paradinho, quieto, sabe tudo, tinha tudo, mas ele queria se expandir, prosperar, crescer mais. Por isso que o universo é sempre expansão, é sempre prosperidade, sempre novas criaturas nascendo, novas criaturas sendo formadas, novos planetas, novos inícios, e sempre para ter novos conhecimentos. Mas lembrando que o princípio básico é a prosperidade. É sempre prosperar, crescer. E esse é o convite, né, que Jesus nos fez sempre. E sempre quando ele fala lá em João que vós sois deuses, que vocês podem criar, que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas a gente muitas vezes não acreditamos, né? E ficamos presos nas nossas crenças, nas nossas limitações, nos nossos pensamentos. Por isso, lá nos primeiros episódios, antes de começar com essa expansão da consciência, eu fiz questão de falar sobre essa parte de gestão da emoção, de como gerir nossos pensamentos, porque isso tudo impacta na nossa vida daqui para frente. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje, nesse episódio. Mostrar que também espiritualmente nós temos a formação dos nossos mundos, dos nossos universos, como tudo aconteceu, como foi Deus. E também deixar uma coisa clara, né? Assim, saber exatamente quem foi Deus, nem sei como foi essa. É uma coisa que ninguém sabe, nem sei se cabe a nós sabermos. O que eu sei é que existe muita bondade, muito amor, muita vontade de transformar. E é isso que eu tento passar para vocês aqui nesses episódios, para que vocês acompanhem e sejam felizes e consigam também usar a sua chama trina, sua chama divina aí dentro com vocês. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu até falei dessa chama trina, né? E eu acho que é importante a gente até lembrar dela, né? Essa chama trina é a centelha divina, só terminando, que foi o que nós falamos. E ela está dentro de nós, né? Essa centelha azul, dourada e rosa, cada um representando um ponto, né? A azul, as formações materiais, a dourada é todo o nosso conhecimento e a rosa é o amor. É uma chama trina que está dentro de todos nós e que a gente deve sempre lembrar-se que nós pertencemos ao todo. Nós temos essa chama trina dentro de nós, azul, dourado e rosa. Pesquisem mais se quiserem saber sobre chama trina. E é ela que tem que expandir e evoluir. E ela só tem um segredo para isso. Precisa ter amor. Por isso que eu repito o que eu falei. Ame-se e ame ao próximo como a si mesmo. É o grande segredo. E quando Jesus esteve aqui na Terra, ele deixou essas duas coisas mais importantes. Amar a Deus sobre todas as circunstâncias, sobre todas as hipóteses. Deus, onipresente, onipotente, único, ser máximo, que nos criou e do qual nós temos uma centelha divina, um pedacinho dele dentro de nós. Amar a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. Espero ver vocês no próximo capítulo. Nós vamos continuar com a nossa expansão da nossa consciência. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e até o próximo capítulo. Um abraço a todos.